Há uma ideia errônea, baseada apenas no senso comum, sobre como se forma o vício, a origem do vício para aquelas pessoas que têm comportamento de adicção. Achamos que é a substância química altamente viciante a responsável por ativar em um ser humano o seu vício. Portanto, é só eliminar a substância, é só eliminar aquele ambiente que faz com que essa pessoa seja uma viciada e está tudo resolvido. Quando, na verdade, o ambiente é parte do problema, é parte do processo. E eu acho que o ambiente a gente já entende muito bem. Mas o que a gente não entende é aquilo que habita dentro de nós, a nossa estrutura interna e qual é a origem interior dos nossos comportamentos de vício. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Eu acho que a maior fonte de desconfortos que uma pessoa que não tem vício sente e tem ao lidar com uma pessoa que tem comportamentos de vício é entender que vício não é sobre esforço, não é sobre disciplina e nem autocontrole, e nem muito menos só parar de consumir aquilo que é o agente viciante naquele momento. Existe uma estrutura por trás que nós entendemos ainda muito pouco, apesar de a gente já estar falando mais sobre ela. O Dr. Gabor Maté, no seu livro Vícios, ele faz uma pergunta extremamente intrigante. Ele provoca: se ao invés de você perguntar para uma pessoa por que o vício, que tal você perguntar para essa pessoa por que ela sofre, que dor ela carrega e onde o vício é uma solução para o que na vida dela? E essa pergunta, por mais que ela seja simples, ela carrega uma sabedoria muito grande de quem já conhece, de quem já estuda e já trabalha com isso há algum tempo. Nós temos o fator humano interior, não só físico, mas também psicológico, que vai sendo impresso dentro de um comportamento de vício. E essa pergunta, ela é muito sagaz, porque ela muda o nosso foco do ambiente apenas, do agente viciante, e colocamos a pessoa no centro do processo. Uma pessoa com as suas dores, com a sua história, com aquilo que ela carrega dentro de si e que faz com que ela precise se conectar com um comportamento viciante ou com uma substância altamente viciante para aplacar aquilo que existe dentro dela. É muito difícil a gente compreender um vício sem saber o fator humano que está por trás desse comportamento e dessa busca por substâncias. A gente tem muito foco em dados e fatos concretos, como se esses dados e fatos fossem aquela coisa mais importante para a gente compreender uma pessoa que tem um comportamento de vícios. É muito comum quando um viciado chega para ser atendido ou quando ele conversa com pessoas leigas, a pessoa pergunta para ele assim: mas quantas vezes você faz isso? Mas quantas vezes você tentou parar? Mas por que você não tenta? Não, olha, eu tenho um primo que fez não sei o que e ele conseguiu. Mas o que é o gatilho? E ela tenta encontrar dados e fatos para compreender, para apreender uma experiência, olhando o ambiente que cerca aquela pessoa. Mas ela esquece que existe algo dentro de nós que também pulsa e que também nos faz sofrer, dói e que muitas vezes é essa dor quem causa a busca, o ímpeto, a compulsão
por um comportamento ou pelo uso de uma substância. E essa dor, ela vem de um espaço da nossa ferida na alma. Ou seja, nós somos seres que carregam traumas. Trauma significa ferida. Então, se nós temos traumas no corpo, significa que nós temos feridas. A gente passou por algum tipo de acidente. Mas nós também temos traumas na alma. E estamos com palavra sendo muito mais dita, né, nas mídias sociais, no jornalismo, nos jornais, na TV. Mas a gente acaba esvaziando um pouco o sentido dessa palavra quando a gente acha que qualquer coisa é trauma. E um viciado, quase 100% das vezes, ele tem por trás do vício uma dor profunda na alma, que o vício tenta, de uma forma muito capenga, resolver. E ele acaba não resolvendo, ele soluciona, ele é uma solução de curtíssimo prazo, ele alivia aquela dor na alma, mas no longo prazo ele traz danos que são difíceis de se lidar e a pessoa que está em processo de vício, que está apresentando comportamentos obsessivos ou compulsivos, ela esquece desses danos de longo prazo e ela se foca naquela dor, naquele momento, em dar uma aliviada naquilo que ela sente. Traumas não são apenas experiências que são dolorosas qualquer. Traumas são eventos que nós atravessamos, que são intensos demais, profundos demais, rápidos demais para nossa consciência conseguir processar, ou até mesmo acontecem muitas vezes ao longo do tempo e não permitem que a gente se recupere e recupere o nosso equilíbrio interior antes de passar pela mesma situação de novo. Ou seja, não é trauma quando você está andando na rua, tropeça, cai e rala o joelho e você diz, nossa, eu fiquei tão traumatizada naquele dia porque eu caí e as pessoas riram de mim, depois eu continuei andando e cheguei em casa, enfim. É claro que existem situações, quando acontecem de forma repetida, elas aprofundam uma ferida que já existe na alma, ou elas criam uma e essa ferida vai se ampliando aos poucos, impedindo que a gente tenha um tempo para que essa ferida se feche, cicatrize de forma adequada. Mas o trauma, ele não é uma situação que vai acontecer todos os dias na vida de uma pessoa, nem o tempo todo. E o nosso corpo, ele tem uma estratégia para lidar com essas situações, esses eventos impactantes, que como nós não conhecemos essas ferramentas internas, nós também temos dificuldade de permitir que o nosso corpo e a nossa alma criem uma cicatriz e fechem essa ferida. Procurar dados e fatos explicáveis, que são mensuráveis, observáveis do ambiente para explicar algumas dores, para explicar alguns comportamentos, é uma das coisas que, por exemplo, nos tira de um processo de cura interior. Mas, Sara, o que é trauma? O que se configura como trauma? É só o que acontece na minha infância e eu aqui adulta, eu não preciso me preocupar porque é só na infância que isso acontece, adulto não tem trauma. E a gente vai precisar, claro, compreender alguns aspectos, algumas características sobre trauma para que você compreenda e saiba diferenciar o que é uma situação que tem potencial traumático e uma situação que efetivamente te deixou uma marca, ou seja, um trauma. Nós não temos trauma só na infância, apesar de que na infância são aqueles momentos que são mais intensos, porque nós temos poucos recursos para lidarmos com as situações da vida. Nós ainda estamos em desenvolvimento, nós ainda precisamos de um adulto ao nosso redor para nos dar suporte e algumas situações, quando elas são muito intensas, muito rápidas, muito profundas, ou são tão rápidas, são um pico tão alto que a consciência não consegue digerir muito bem aquela situação, e até mesmo uma situação que acontece repetidas vezes, impedindo que a criança volte a um equilíbrio emocional interior,
Isso começa a se configurar como trauma na infância. Mas nós temos traumas que podem acontecer a qualquer momento da vida, inclusive. Se você teve uma infância feliz, isso não significa que na vida adulta você não vai passar por uma situação que tenha potencial traumático para você. E o que rege, o que dita se uma situação vai te deixar uma ferida aberta ou não, muitas vezes é a forma como você atravessa essa situação e como o seu corpo se sente e encontra formas para ou evitar que você viva aquilo de novo, ou congele naquele momento, finja que nada aconteceu e tente viver a vida como se aquilo nunca tivesse atravessado, nunca tivesse passado. Os mecanismos de defesa que são construídos, ativados após o evento de potencial traumático, eles ditam muitas vezes como você vai lidar com essa ferida e voltar o seu corpo e a sua alma, sua realidade interior, para um potencial, para um equilíbrio interno que você tinha antes daquilo acontecer. Essa é uma frase que é muito comum, por exemplo, que eu encontro em atendimento, que quando uma pessoa efetivamente consegue olhar para essa ferida, lidar com essa ferida e fechá-la, independente do tempo de sua vida que essa ferida tenha acontecido, é uma frase muito comum quando ela diz assim: eu sinto como se eu tivesse recuperado aquela alegria que eu tinha antes disso acontecer, eu tivesse recuperado a segurança que eu tinha antes disso acontecer. O meu filtro de mundo parece que ele deu, lógico, uma mudada, porque todo evento potencialmente traumático, ele dá uma alterada na nossa consciência, na forma como a gente interage com o mundo de alguma forma, a gente leva alguns aprendizados, sim, mas a sensação interna de segurança, quando a gente fecha, a gente volta com ela. E se você atravessa um evento e você se sente inseguro depois dele, significa que esse evento ainda está ativo de alguma forma. Um trauma, ele não está no evento. O evento passa e a forma como a gente se sente durante esse evento costuma ficar presente por bastante tempo. Quando a gente não dá um lugar para isso, a gente não olha, a gente não dá nome e a gente não consegue digerir todas as sensações e emoções presentes naquele evento. Então, como o trauma não está no evento, ele está no corpo, muitas vezes as pessoas nos dizem assim, qualquer terapeuta, mas isso foi lá na infância, você está falando isso agora, eu tenho 40, 50, 60, 70 anos, por que você está falando sobre isso? Mas eu era muito pequeno, eu nem lembro, mas o corpo ainda lembra. E trazer as sensações do corpo, trazer as percepções do corpo para a consciência, para ela ir lidando aos poucos e digerindo e integrando essa experiência aos poucos, para retornar a um espaço de segurança interna, faz parte de um processo de cura de uma situação traumática. Mas como eu falei, os traumas não acontecem só na infância, eles acontecem em qualquer momento da vida. Você pode, por exemplo, estar num emprego que tem potencial traumático se o seu chefe é uma pessoa que briga com você, destrata você na frente dos outros, faz assédio moral, assédio sexual. E quando você está nessa situação e você tem dificuldade de sair dela, de lidar com ela por algum motivo, essa situação pode ser uma situação de potencial traumático. E aqui eu vou colocar para você 3 características de uma situação que tem potencial traumático para você perceber em aqueles momentos em que você diz, isso é um potencial traumático, isso é um trauma, isso está mexendo com a minha segurança de vida, de alguma forma, e essa situação é só uma situação traumatizante, é uma situação mais difícil de ser digerida, mas não está mexendo com a minha sensação de segurança vital. As 3 características são uma sensação de solidão, de isolamento ou de exclusão, uma sensação de impotência ou falta de recursos para lidar com aquela situação, eu não posso lutar, eu não posso fugir, eu preciso ficar ali, paralisada e impotente.
E uma outra é uma situação de hiperestresse, em que o corpo percebe que todos os recursos que ele tem não são suficientes para ele lidar e ele entra em modo de emergência, como se ele estivesse entrando em modo de sobrevivência. A vida é percebida como sendo ameaçada ali naquele momento. Mas deixa eu explicar cada uma das três para que a gente vá entendendo aos poucos em quais situações você consegue perceber isso é um potencial traumático, isso não é, isso aqui é só uma situação que é mais difícil, mais desafiadora, essa aqui não, essa aqui eu preciso olhar, revisitar, digerir muito bem para que ela vá mexendo com a minha sensação de segurança e me fazendo retornar a minha sensação de segurança que eu perdi e que eu tinha antes dessa situação e eu não sei onde foi parar. Isolamento, exclusão, sensação de rejeição, como se você estivesse... Uma vez uma pessoa me falou, Sara, parece que quando eu lido com as pessoas, parece que eu estou num aquário. Eu me sinto numa redoma de vidro, eu vejo tudo, mas eu não consigo tocar ou ser tocada pelas pessoas. Eu estou isolada, eu estou em isolamento dentro dessa situação ou dentro desse ambiente. E não é sobre o ambiente, é sobre a sensação e a percepção que essa pessoa tem de isolamento naquele momento, por qualquer motivo que seja. Nós temos essa sensação quando nós passamos, por exemplo, por situações em que as nossas emoções, elas não são vistas. Quando nós passamos por situações e a gente começa a dizer, eu não posso nem contar para ninguém, porque ninguém vai nem acreditar em mim que eu estou vivendo isso. Quando nós passamos por situações em que a gente olha e diz, eu não posso contar com ninguém, sou eu comigo mesma. Eu estou isolada, eu estou excluída, eu me sinto rejeitada aqui nessa situação. Estou passando sozinha e não tem ninguém para me dar suporte aqui enquanto eu atravesso esse evento. Não tem ninguém para segurar a minha mão. Eu tenho que lidar com isso sozinha, completamente sozinha. Eu não posso pedir nem ajuda para a espiritualidade. Eu realmente estou sozinha no mundo. Quando você lida com uma situação que tem essa característica, essa é uma situação que, junto com as outras três, você precisa ter as três características para se configurar como uma situação de potencial traumático, para entender que é um trauma. É muito comum quando as pessoas, às vezes as pessoas chegam em consultório e elas dizem, Sara, mas isso não foi um potencial traumático. E eu pergunto, você pode contar isso para alguém? Alguém sabe sobre isso? Ou você está contando aqui só para mim? Não, ninguém sabe. Eu não tive coragem de falar para ninguém que o meu chefe me assediou, que o meu parceiro ou a minha parceira ameaçou minha vida. Eu não tenho coragem de falar para ninguém porque eu tenho uma sensação intensa de vergonha. E eu acho que ninguém vai acreditar em mim. Esse tipo de situação é uma situação que você está vivendo em isolamento, em exclusão, em solidão completa. Acontece na infância e também acontece na vida adulta. Na infância, ela é mais intensa porque a criança conta com os pais ou com os cuidadores para deixarem ela confortável e segura no mundo para que ela possa florescer, crescer e se desenvolver. Mas quando são os próprios cuidadores que machucam essa criança, que traem a confiança dessa criança e ela olha para o lado e diz, para quem eu vou contar isso? Porque ninguém vai acreditar que isso aconteceu. Ou aquele adulto começa a dizer, se você contar, eu vou dizer que você é uma mentirosa, eu vou dizer que você fez isso, eu vou machucar aquela outra pessoa se você fizer isso. A criança vive tudo isso em isolamento. Ela se isola com os seus sentimentos porque não tem muito o que fazer. Ela está vivendo aquilo em isolamento, ela não pode contar com ninguém. A segunda característica que se configura como um evento de potencial traumático é a impotência. Nos sentimos sem capacidade física nem de lutar contra essa pessoa e nem de fugir dessa pessoa ou dessa situação naquele momento em que nós nos sentimos ameaçados. Se eu estou, por exemplo, dentro de um emprego que o meu chefe faz assédio moral comigo e eu olho para ele e penso, eu não posso contar isso para ninguém, eu não posso contar para o RH, eu não posso contar para os meus colegas de trabalho, porque essa pessoa é legal com todo mundo, ela me assedia moralmente só quando estamos nós dois, e eu não posso,
Eu não posso nem falar nada com ele, porque ele é meu hierarquicamente, sou uma pessoa hierarquicamente superior, e ele pode me demitir. E eu também não posso fugir, porque eu tenho contas para pagar, porque o meu filho está numa escola X, porque eu tenho as parcelas do apartamento, porque eu sou pai solo, sou mãe solo, eu sou a única fonte de renda dessa casa, então eu não posso fugir daqui, eu preciso ficar aqui. Essa pode ser uma situação de potencial traumático. Percebe que acontece na vida adulta, mas também acontece na infância. Na infância é mais, abre aspas, fácil de se perceber, porque a criança efetivamente, quando ela está diante de um cuidador que de alguma forma coloca ela numa sensação de ameaça, e ela diz para si mesma, eu não posso contar para as outras pessoas, porque é meu pai, é minha mãe, é meu tio, é meu avô, é uma pessoa que cuida de mim aqui, e ninguém vai acreditar que essa pessoa está fazendo isso comigo. Ou as pessoas vão dar razão para ele, o que é pior ainda para mim. E eu também não tenho outro lugar para fugir. Eu não tenho a casa da minha madrinha, a casa do meu tio, a casa do meu avô, a casa do vizinho, para sair correndo quando eu me sinto ameaçada dentro dessa casa. Essa situação tem potencial traumático, tanto para uma criança quanto para um adulto. Na hora que você se vê numa situação em que você não pode correr e que você não pode lutar com aquilo, essa situação pode virar um trauma. E a terceira característica é o hiperestresse, o medo congelante que se sente como característica dessa situação. Eu não posso contar com ninguém, né? Estou em completo isolamento. Eu não posso fugir, eu não posso correr. Eu só posso ficar aqui e ficar completamente congelado nessa situação, sem sentir que eu posso ir para a direita, ou eu posso ir para a esquerda, ou eu não posso ir para frente, ou eu não posso ir para trás. E essa ameaça está vindo na minha direção, e a minha vida começa a ser ameaçada. Mesmo que essa ameaça ela seja sentida como algo que é apenas psicológico, como uma violência psicológica, uma violência patrimonial e outros tipos de violência que não são só físicas, todas essas situações elas são sim de potencial traumático, elas podem causar um trauma numa pessoa. Quando você está numa situação em que tem uma carga de estresse, de ameaça à vida, o seu corpo entende que ele não tem nenhum recurso para te manter vivo, para fazer você sair vivo dali, você vai ficar congelado naquela situação. Então, é importante que a gente entenda que quando tem a presença desses 3 elementos, essa situação pode virar um trauma. Como assim, Sara, ela pode virar um trauma? Ela pode virar um trauma dependendo de quando você sai desse evento, de como o seu corpo lida com isso. Digamos que você esteve realmente numa situação de emprego em que você passou assédio moral. Você não podia contar para ninguém, porque era o seu chefe que estava fazendo isso. Ninguém ia acreditar em você. Você viveu tudo isso em completo isolamento e solidão, sofrendo sozinha. Você também não podia bater de frente com ele, porque é seu chefe, ele poderia te demitir, ele poderia puxar seu tapete, tornar a sua vida um verdadeiro inferno. Você também não pode, fugir dali, não pode lutar, você não pode fugir, porque você tem contas a pagar, porque você começa a se perguntar sobre a sua autoestima, se você realmente é capaz de encontrar um outro emprego, e aí você fica fixa, congelada ali naquela situação. E aí um dia, esse chefe vai embora daquela empresa e chega um chefe novo. E é um chefe mais compassivo, mais empático. E você pensa, cara, aquela peste foi embora, eu finalmente vou ter paz. Mas parece que todos os dias você acorda com aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, que aquela pessoa vai voltar, que o novo chefe vai se revelar uma pessoa tão ruim quanto aquele anterior. Isso é uma indicação de que você viveu uma situação traumática que não passou apesar do evento ter acabado. O seu corpo não retornou a um estado de homeostase, de equilíbrio interno, de uma conexão de novo com uma segurança de que a sua vida está segura, que está tudo bem com você, depois que o evento passou. Voltar para esse estado interno de segurança não é uma decisão racional. E é aqui que muita gente carrega situações traumáticas pela vida
sem entender que não é o pensamento positivo, não é você ficar se dizendo, mas ele já foi embora, mas ele não está aqui, por que eu ainda sinto isso? Que efetivamente vai fazer você mudar a forma como você se sente. É só quando você se conecta com o seu corpo, com os seus próprios recursos, você efetivamente permite que o corpo, que experienciou isso tudo que você viveu, descarregue a tensão e o estresse daquela situação. Em alguns momentos, eu peço para as minhas clientes fazerem trabalhos, por exemplo, de corpo. Fazerem aula de defesa pessoal. E quando estiverem fazendo aula de defesa pessoal, imaginarem que aquele coleguinha que está lá, e coleguinha é coisa bem de criança, parece que as minhas clientes são todas 18 menos, mas não são não, tá, gente? Eu atendo mais adultos. Mas eu peço para as minhas clientes dizerem assim, olha, quando você estiver lá na sua aula de jiu-jitsu, de boxe, de taekwondo, enfim, imagina que o seu oponente é aquele chefe que te machucou e tenta sair dessa situação. Ou então eu encaminho as pessoas para uma técnica específica de experiência somática. Ou até mesmo eu peço e acompanho elas dentro de experiências artísticas, de lidar com cerâmica, com tinta, com desenho. O corpo precisa recuperar internamente a sua sensação de segurança, descarregando as emoções. O medo, a angústia, a frustração, às vezes com choro, às vezes com riso. Mas é importante que essa descarga aconteça para que essa situação não se configure como uma ferida que fica e fica e fica na psique de uma pessoa por muito tempo. E o vício, inclusive, ele é essa solução extremamente incapaz de solucionar, capenga, falível, para essas dores que a gente carrega, para essas feridas na alma, essas feridas invisíveis e que nos roubam a sensação de segurança no mundo, nos roubam a percepção de que a gente pode existir sem achar que a gente vai o tempo todo ser aniquilado pela vida. Quando uma pessoa tem um vício, quase sempre ela tem atrás um trauma que ela carrega, dores que ela carrega na alma, que ela não consegue lidar, que o corpo não consegue se desfazer dessas dores, e aquela substância ou comportamento, seja ele de compras, seja ele de apostas em jogos de azar, acabam sendo essa solução para aliviar, para ajudar essa pessoa a se conectar de novo com a vida. Parece uma coisa meio contraditória. Como é que uma pessoa vai gastar todo o dinheiro, entrar em dívida para se conectar com a vida? Como é que uma pessoa vai usar uma substância química que é nociva para ela no longo prazo, para que naquele momento ela se conecte de novo com a vida? Então, eu sei que parece muito contraditório, mas todos os relatos vistos por esse ponto de vista do sofrimento, de conversar com alguém que tem um vício, muitos deles vão dizer que quando eu estou usando drogas injetáveis, quando eu estou fazendo uso de substâncias químicas, eu me sinto mais calmo, eu me sinto mais concentrado, eu me sinto mais conectado com as pessoas, eu vou para a balada, se eu não bebo, eu não consigo me soltar. Eu compro porque quando eu estou comprando eu me sinto feliz, eu me sinto como se eu estivesse sendo de alguma forma útil. Eu jogo em jogos de azar porque no fundo eu acho que aquilo ali pode me conectar com uma vida melhor. O que eu vou fazer quando eu ganhar muito dinheiro? Eu fico pensando em todas as coisas que eu vou fazer. E tudo isso traz alívio, não só para encarar a realidade concreta ao nosso redor, mas também a realidade interna que molda e muda os nossos filtros de mundo, nos colocando para enxergar a vida como muito mais dolorosa, muito mais perigosa do que a forma como ela tem se apresentado. É importante que a gente entenda a origem de todos os vícios está em uma situação traumática que não foi resolvida, que não foi integrada, porque o trauma, o evento,
A gente não consegue voltar, então não tem, abre aspas, o que resolver. Mas essa situação ela pode ser integrada para que o corpo retorne a um estado de segurança. É por isso que é tão sagaz, é tão inteligente e importante a pergunta que o Dr. Maté faz. Ao invés de você perguntar por que o vício? Por que você consome isso? O que isso te traz de bom? Mas quantas vezes você consome? Mas qual é o gatilho para você consumir? Você começar a entender por que você sofre. O que acontece dentro de você. Como que a gente faz para você começar a processar essas dores que você tem, para que você não precise buscar uma substância ou começar a fazer um comportamento de forma compulsiva e obsessiva para não sentir mais essa dor. Um vício tem origem em um trauma, não apenas na situação viciante do lado de fora, não apenas na conexão, no uso de substâncias químicas ou quando você entra em um site de apostas ou quando você entra para comprar. Se assim fosse, todas as pessoas que bebem seriam viciadas. Todas as pessoas que compram seriam viciadas em compras por impulso. Teriam um comportamento de compras compulsivas. E a gente sabe que não é assim. Tem gente que lida com essas coisas de uma forma muito mais natural e saudável. E para você saber se você está lidando de um jeito natural ou saudável ou não, eu vou te sugerir de assistir o episódio anterior em que eu falo quais são as características que estão presentes quando você está diante de um comportamento de vício ou diante de um consumo de substâncias químicas, legais ou ilegais, que se configura como um vício. Por isso, é importante que a gente possa olhar também não só para o ambiente que nos cerca e que sim traz muitas informações e que tem a presença de substâncias, tem a presença de comportamentos. A gente poderia sim se viciar em algumas coisas só por causa do ambiente. Mas a gente também tem que entender a natureza humana no meio do processo, porque ela também é parte do processo de cura de uma pessoa que apresenta comportamentos de vícios e é adicta, seja em substâncias químicas, seja em comportamentos compulsivos que ela repete, mesmo sabendo dos prejuízos que ela pode ter no longo prazo ao fazer isso. Eu sei, esses 2 episódios eles foram um pouco mais pesados, né? Falar sobre isso não é uma coisa tão simples, mexe muito com a gente. Mesmo quando você olha e diz, mas eu não consumo álcool, eu não fumo, eu não faço uso de substâncias ilegais. Mas quando você começa a olhar as situações, os tipos de situação que são potencialmente traumáticos, ou as características que envolvem e que determinam se você tem um comportamento de vício ou não, a gente começa a perceber que nós temos vícios em ranges diferentes. Existem aqueles extremos em que são categóricos, a gente tem certeza, mas existem aqueles comportamentos que estão num espectro que parece mais suave, mas que também precisam ser tratados e vistos de uma forma séria se nós quisermos nos conectar com a vida de um jeito mais seguro e mais equilibrado. E se você se identificou em qualquer uma dessas situações que eu falei que definem um trauma, se você viveu isso e você sente que o seu corpo não voltou a um estado de segurança interior, que o seu filtro de mundo, que a forma como você reage ao mundo ainda é de um jeito muito desconfiado, ainda é de uma forma muito insegura, talvez você precise buscar a ajuda de um profissional de saúde mental para te ajudar a sair daí. Eu te convido também a compartilhar esse episódio com um amigo, com uma pessoa que você também sente que pode se beneficiar dessa conversa, que pode se beneficiar dessas informações, para que ela entenda, para que ela perceba, para que ela possa também melhorar o seu repertório, conhecer outras informações e sair um pouco desse senso comum e poder entrar numa experiência mais humana. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.